Voltamos agora aos debates. Antes disso, queria dizer-lhe que temos estado aqui a mostrar-lhe os resultados de um estudo feito anualmente pela ACEPI. É o estudo da economia e sociedade no digital, desta feita em 2022. São assuntos que têm vindo a estar em destaque nestes nossos debates. E o que eu queria dizer que é um estudo que depois vai ficar disponível se passar pelo site oficial da ACEPI e cujos resultados também vai ter a oportunidade de conhecer ao longo destes 5 dias do Portugal Digital Summit. Então vamos lá para mais um painel de debate desta feita. Vamos falar de experiências omnicanal. Como é que as empresas podem estar em todas as plataformas ao mesmo tempo, sem descurar nem o serviço ao cliente, nem o seu produto? Temos aqui representantes de marcas muito impactantes, implantadas em Portugal. Quem modera o debate é Bruno Mateus, do Dinheiro Vivo. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado à ACEPI pelo convite, em meu nome pessoal e em nome do Dinheiro Vivo, e obrigado a todos os que estão presentes. Eu passo às apresentações primeiro. À minha direita, a Inês Valadas, administradora da Vodafone, a Carolina Afonso, diretora-geral do Gato Preto, a Inês Drummond Borges, Chief Transformation Officer da Sonai Sierra, e o Nuno Pimenta, Sir Industry Head Retail da Google. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu iria começar pela Inês Valadas e perguntar sobre a transformação digital. Isto é muito mais do que construir um site. Antes de mais, boa tarde e muito obrigada à ACEPI pelo convite para estar aqui hoje, nesta edição da Digital Summit. Sobre a transformação digital, é um tema e um termo que nós já ouvimos falar há muitos anos e seguramente é muito mais do que fazer um site. É de facto uma transformação das empresas naquelas que não nasceram como digital natives e que passa por tocar em vários aspectos da mesma. E posso dar aqui alguns exemplos. Em primeiro lugar, exige necessariamente uma transformação cultural muito grande da empresa, exige adotar novas políticas de recursos humanos, novas formas de trabalhar, de certeza já muito falado. Um modelo de governance também, não é? Um modelo de governance também, equipas multidisciplinares, com muito mais autonomia, com ciclos muito mais rápidos de desenvolvimento, com uma abordagem de test and fail muito mais aceitável e, portanto, tem que começar por aí do ponto de vista deste movimento de transformação. Do ponto de vista do cliente e do ponto de vista do negócio, só ressaltar aqui alguns aspectos que me parecem interessantes só na perspectiva de transformação digital como um todo. O tema dos processos e a sua necessidade de transformação e simplificação. É muito difícil imaginar que uma empresa se vai digitalizar se o fizer com uma transposição simples daquilo que existe no mundo offline para o mundo online. Portanto, é preciso desenhar processos, é preciso simplificá-los. Depois também, um exemplo importante nas journeys dos clientes. Acho que é outro exemplo que é importante partilhar. A transformação digital, que às vezes pode representar alguma dor para os clientes, para as empresas, para os colaboradores, na prática traz também uma necessidade de redesenhar todas aquelas que são as journeys e as experiências dos clientes e, numa grande maioria dos aspectos, vem simplificar muitíssimo não só a vida da empresa como a vida dos consumidores. E vou dar aqui um exemplo muito simples que me está a ocorrer na Vodafone. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando um cliente fazia um agendamento para instalar o seu serviço fixo e depois, por algum motivo, não poderia estar em casa nessa altura, teria que fazer uma chamada, teria que ir a uma loja, teria que, se calhar, já escrever um e-mail. Hoje em dia, tudo isso é feito através de plataformas digitais, por exemplo, da app, em que um cliente, de uma forma muito simples, altera, sem ter que explicar porquê, a data que pretende para a instalação do seu serviço fixo e tudo funciona na cadeia de valor da empresa. Talvez seja esta também uma última nota que gostava de dar, antes de passar aqui aos meus colegas de painel, para não esgotar o tema, que é a transformação digital. Na prática, implica a integração também de sistemas, obviamente, de processos, mas também de toda a cadeia de valor, seja a montante, seja a jusante, para que as coisas consigam
fluir e para que todos consigamos, de facto, tirar partido das ferramentas cada vez mais digitais e da internet de uma forma pura. A Inês tem uma longa experiência também no retalho, não só nos serviços agora, mas também no retalho. É importante também perceber-se que onde é que estes dois mundos se ligam. A omnicanalidade, o omnichannel, permite ligar aqui, de alguma forma, os dois mundos entre o offline e o online, sempre com a ligação ou para trazer a melhor experiência para o cliente, não é? Essa questão é uma questão difícil e que me tem feito refletir imenso, até porque mudei recentemente, há 2 anos, de uma empresa de retalho e hoje em dia estou em telecomunicações. Já tinha feito telecomunicações há muitos anos atrás, mas de facto, apesar dos dois mundos, do serviço e produtos, em grande parte estarem numa fase de fusão, as cabeças e a forma como raciocinam são completamente diferentes. Num retalho tradicional, e isto não é uma ofensa, é só uma caracterização mais pura, de produtos, a lógica é mais uma lógica transacional, uma lógica funcional, box mover. Há uma preocupação muito grande, obviamente, com a logística, com o transporte, com a armazenagem, com a disponibilização dos produtos nas prateleiras, com as montras, com as lojas, mas numa lógica muito, muito transacional. Quando estamos nos serviços, o tema relacional é muito mais forte, porque a relação com o cliente não se repete, é única. Inicia no momento em que o cliente subscreve um serviço, estejamos a falar de um seguro, da banca, de telecomunicações, e depois há que ser gerida, há que ser acarinhada, há que ser mantida do ponto de vista da longevidade do cliente. E as cabeças são muito diferentes, uma mais transacional, outra mais relacional. O que acontece, a meu ver, com toda esta evolução para a omnicanalidade, ou como nós agora numa perspectiva mais prática na Vodafone chamamos de symbiotic retail, já não é omnichannel, já é symbiotic retail, é que os dois mundos tendem a fundir-se, não é? E o paradigma o exemplo mais claro é que os telemóveis, não é? Vieram mudar tudo. Hoje, a maioria dos clientes, ou grande parte dos clientes, entra nas lojas com telemóvel. Pode fazer a sua pesquisa naquele próprio momento. Ou tem o produto naquele momento no seu telemóvel e está numa loja com o vendedor e muitas das vezes até tem mais informação do que o próprio vendedor, quando estamos a falar de produtos complexos ou de serviços como os de telecomunicações. E, portanto, nós temos mesmo que olhar para estes dois mundos, especialmente quem parte do lado dos serviços, como um único mundo, como uma única entidade que tem vários pontos de contacto, mas que o cliente espera ver traduzida numa experiência única e coerente. Claro. Inês Drummond Borges, no caso da Sonai, que tem uma experiência em Portugal muito longa no e-commerce e uma experiência que todos nós sabemos de sucesso, eu ia perguntar agora como é que se junta este lado humano com os algoritmos neste novo atendimento ao cliente. Certo. E é uma pergunta super pertinente, que para quem ninguém tem uma resposta assim completamente objetiva. Ou seja, aquilo que é claro neste momento é que, concordando com o que a Inês acaba de dizer, que isto é tudo sobre... Na verdade, no fim do dia, são sempre relações com o consumidor. Só que aquilo que é o alimento dessas relações é que é diferente agora, é cada vez mais diferente. Porquê? Porque, e no digital fala-se muito desta ideia das expectativas líquidas, ou seja, se pensarmos que a expectativa do consumidor é uma espécie de um vaso comunicante, uma experiência que ele tem num determinado contexto, que pode ser de um retalhista ou completamente físico, ou completamente digital, ou mixed, portanto, omnicanal, que se for boa, essa passa a ser a bitola, passa a ser a referência para as experiências que ele vai querer passar a ter. E isto não é uma realidade restrita ao retalho. Ela acontece também nos serviços e eu também tive o privilégio de poder perceber como são diferentes essas cabeças que a Inês referia de um lado e do outro, porque também tenho experiência dos dois lados, e de facto também a fusão dessas perspectivas é aquilo que vai dar no fim do dia a relação mais sólida e de maior confiança com o consumidor que está ele próprio a mudar e a perceber o que é que o digital, do ponto de vista de conveniência, e conveniência lato sensus, ou seja, não é só a poupança de tempo, mas é a capacidade de encontrar o produto ou o serviço que é exatamente à medida das suas necessidades e que hoje em dia pode ser feita perante uma oferta muito mais ampla e, portanto, muito mais
provável de encaixar exatamente com o perfil que aquele consumidor tem, quando tiramos partido das ferramentas digitais. E os algoritmos entram justamente aí. Ou seja, aquilo que eles podem fazer, não substituindo de modo algum essa capacidade das pessoas que estão nas linhas da frente, sejam contact centers, sejam centros comerciais, sejam lojas, de conhecer, de estabelecer essa relação numa base regular. O que essa capacidade, esse instinto, que é criado por essas pessoas ao longo de muitos anos de experiência, pode beneficiar dos algoritmos, é que eles vão-nos facilitar uma pesquisa base sobre qual é aquele perfil de cliente e qual é o melhor match do produto ou serviço que ele pode ter à sua disposição, de maneira a que a conversa seja uma conversa muito mais qualificada. Então nós começamos a falar de uma relação com o cliente, que é uma relação humanizada, mas trabalhada sobre uma qualificação de um conjunto massivo de dados que pode trazer todo o contexto dessa conversa para algo muito mais conveniente para o cliente. E ao ser conveniente, essa relação de confiança vai-se reforçar e vai-se prolongar ao longo do tempo, que a última análise é o que todos desejamos. Sim. E, portanto, essa complementaridade entre o digital, na componente analítica, de simplificação, de vida, de praticalidade, conjugada com essa vertente de proximidade humana, de instinto, de saber ler aquilo que os algoritmos ainda não conseguem ler. E isto é discutível. Nós, calhar, daqui a 20 anos estamos a ter, aliás, seguramente, estamos a ter esta conversa num outro contexto. Quando tivermos leitores digitais que leem as nossas emoções tão bem, ou talvez melhor, do que o assistente que está em front office numa já lá loja, vamos saber se a Google já está a chegar lá. Aí esta dinâmica pode mudar um bocadinho. Mas, de momento, essa complementaridade é aquilo que é mais interessante explorar nesta perspectiva omnicanal, que a Sonai absorve completamente. Portanto, é totalmente, a estratégia da Sonai é totalmente de entender e tirar o melhor partido daquilo que o digital e o mundo físico podem, em combinação, trazer. E isto é algo que não é estanque. Portanto, aquilo que é hoje, outubro de 2002, a melhor mix desta realidade, seguramente não será daqui a uns meses. O que é que mudou na mentalidade do consumidor que o faz, que permite estas escolhas hoje, não é? E que ele hoje está entre o mundo digital e o mundo offline, ou o mundo da loja física, e muitas vezes até a sua escolha é comprar online e ir à loja física levantar. Portanto, ele não se desligou da loja física, mas que comportamentos são estes agora, não é? Eu creio que aquilo que aconteceu é que o consumidor se capacitou nos últimos anos, e a pandemia deu aí um impulso importante, quanto àquilo que se capacitou melhor para compreender aquilo que o digital pode trazer de conveniência, lá está esta conveniência em sentido lato, para a sua vida do dia-a-dia. Portanto, no fundo, ele percebeu que há uma série de possibilidades de resolver as suas necessidades que não implicam necessariamente uma deslocação física que não seja já assegurada por uma certeza de que vai tirar um valor concreto dessa visita. Portanto, não é que a visita física não aconteça, não, ela acontece. Nós sentimos isso todos os dias nos centros comerciais da Sonai Serra. Ela é muito mais informada. Portanto, no fundo, esta relação com o consumidor começa muito antes do momento em que ele faz a visita ao lugar físico, não é? E continua muito depois dessa visita ter terminado. E a capacidade, aquilo que eu creio que mudou, voltando à tua pergunta, é a compreensão que o consumidor tem quanto até que ponto é que esta alavanca do digital pode ser conveniente. Exato. E era por aí que eu ia pegar também, Carolina. No caso do gato preto, nota-se também, de facto, que há aqui, vocês fizeram uma forte aposta, omnicanal, não é? Mas existe aqui também uma necessidade, se calhar, de vocês, nos meios digitais, puxarem pelo cliente para ir à loja física. Isso acontece? Como é que é essa relação? Acontece, antes de mais, boa tarde, acontece, mas também acontece o reverso, ou seja, o que é que nós verificamos hoje em dia? Que a jornada do cliente é uma jornada mista, ou seja, não existe, agora no pós-pandemia, chamemos-lhe assim, não existe propriamente um padrão, ou seja, existem clientes que são híbridos na sua gênese, ou seja, existem clientes que são gato preto, neste caso, alguns tipicamente online, outros com perfil de compra de loja, outros misto. Portanto, nós não conseguimos detectar um padrão. E, na verdade, nós até somos agnósticos ao canal. O que nos interessa é que sejam, em última instância,
clientes gato preto. Agora, o difícil neste embrulho que se quer, esta experiência que se entrega ao cliente, é a uniformização desta experiência ao longo de todos os touchpoints de contacto com a marca. Certo. Ou seja, hoje em dia é difícil conseguirmos medir se o movimento é nesse sentido, ou seja, que o cliente pesquisa online e depois vai à loja física, porque também temos o inverso. Clientes que estão na loja física tiram fotografias aos nossos artigos, vão para casa porque é mais conveniente e a seguir vão pesquisar mais, comparar, etc. E depois acabam por fazer a sua decisão de compra e comprar no offline. Portanto, este movimento é em ambos os sentidos. Antigamente falava-se muito no ROPO, no Research Online, Purchase Offline, mas hoje em dia isso já não é uma realidade. Temos este tipo de comportamento a acontecer e temos outro ainda mais curioso, que são clientes que estão na loja física a comprar online. Portanto, isto também acontece, é quase Inception, não é? Portanto, Exato. Clientes, levam o seu telemóvel, o seu tablet. Levam o seu telemóvel, não estão para esperar, não estão para ir para uma caixa pagar, estão em modo self-service, tiram fotos, comparam preços e efetivamente estão em loja física, se calhar até a experimentar o sofá ou a testar o colchão, mas vão comprar na loja física online. Portanto, isto acontece. Mas como estava a dizer, acho que o importante aqui para nós é esta tentativa de proporcionar a melhor experiência possível ao cliente. E a dificuldade que nós encontramos é a uniformização dessa experiência, porque os touchpoints são múltiplos. Não é? Portanto, o cliente entra-nos por várias portas hoje em dia, tanto é porque recebeu a newsletter, tanto é porque ligou para o nosso apoio ao cliente, tanto entra pela via do site, portanto, os pontos de contacto são múltiplos. E no fundo, isso é criar a melhor experiência. É o difícil aqui, é sermos o maestro, porque na verdade vamos olhar para os vários touchpoints de contacto com o cliente. É quase como um maestro numa orquestra, em que há um violoncelo que toca num tom e depois há outro que está nas cordas, há o saxofonista e todos, no fundo, tem que haver harmonia. Exato. E esta tentativa, a nossa, é de encontrar essa harmonia e pôr todos os instrumentos a tocar, cada um no seu registro, porque nós não temos a ambição de mimetizar, porque nós sabemos que um cliente, se calhar no online, procura a conveniência, procura uma compra mais utilitária e em loja vai procurar uma experiência mais hedónica. Exato. Nós não queremos estar a copiar, fazer copy-paste de uma experiência. Cada experiência é única, mas tem que haver a harmonia desta experiência que nós queremos entregar ao cliente. É quase que o nosso santo grau é encontrar essa harmonia, vamos chamar-lhe assim, que é o mais difícil, porque aí está, cada instrumento tem um som próprio, tem uma melodia muito, muito única. Há bocado falávamos com a Inês dos algoritmos e falamos aqui da tecnologia que é essencial para impulsionar as vendas. Vocês experimentaram até com a Google, não é? Vocês experimentaram automação, machine learning. O que é que isso tem trazido ou o que é que isso traz para o negócio? De que forma é que isso incrementa as vendas? Isso é mais promocional ou funciona sempre? Neste caso, nós o ano passado fomos case study da Google, precisamente na altura da Black Friday, com uma campanha que implementámos com recurso a machine learning. Eu acho que o que isto traz, sobretudo, é a inteligência para o negócio. Acho que é o grande insight que isto nos traz, é a inteligência para o negócio, porque ao fim e ao cabo o que é que faz o machine learning? Portanto, identifica padrões, conseguimos com esses padrões criar novas audiências e aproximar novos públicos da nossa marca. E o relevante está aqui, ou seja, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho identificado qual é que é o meu cliente tipo, não é? E quero encontrar clientes com esse tipo de padrão que ainda não são, que têm aquele perfil, mas que ainda não são clientes da marca. Exato. Portanto, eu, através da inteligência artificial, consigo, através de um lookalike, criar esse tipo de audiências, chegar a outro tipo de públicos-alvo que têm características semelhantes e onde eu ainda não estou a chegar. Portanto, ou seja, a inteligência artificial permite-me escalar as minhas audiências atuais. Exato. E com isto trazer mais valor para a marca. Portanto, ou seja, para nós o que é que faz sentido? Não é utilizar, não é só porque isto é uma buzzword, não é? Não sei porque, olha, fica bem dizer que utilizamos inteligência artificial, claro que sim, mas em última instância nós somos um negócio e se isto não nos trouxer valor, no final do dia foi só uma experiência. E neste caso foi uma experiência com sucesso, nós medimos com o apoio da Google, que nos apoiou desde o início, até nos desafiou a experimentar novas ferramentas, que foi o caso. E isto foi possível medir, monitorizar e ao fim do dia nós sabemos que efetivamente para lá de toda a parte buzz e todo o show-off que utilizar este tipo de ferramentas traz, trouxe efetivamente negócio para nós e novos clientes para a marca e, pronto, e a partir daí novos desafios, que é fidelizá-los para que eles repitam a compra e termos aqui um negócio de sucesso. Nuno, pegando aqui nesta questão, e acho que é fundamental, e aí vocês podem dar o valor acrescentado a estes negócios, que é medir, é essencial. Estamos a falar do digital
e a medição, as métricas são conseguidas instantaneamente, a análise desses dados é conseguido instantaneamente, às vezes pode demorar aqui algum tempo para fazer a análise, mas de facto consegue-se mudar as estratégias e consegue-se adaptar, não é? Falávamos aqui também do novo consumidor que leva o tablet para a loja e que se calhar em vez de comprar fisicamente até acaba por comprar digital, mas que se calhar é possível medir no fundo esta nova jornada do consumidor, por assim dizer. O que é que isto traz de novo e o que é que as medições são tão importantes para estes negócios, não é, no digital? Eu acho que traz mais complexidade, mas quem conseguir gerir esta complexidade acho que vai conseguir tirar muito valor para os negócios. Eu acho que os consumidores mudaram, acho que estão a mudar mais rápido na maior parte dos casos do que as organizações. Esta diferenciação entre o online e o offline é uma coisa que nasce mais das organizações do que dos consumidores. Ou seja, os consumidores quando estão a comprar não estão a pensar se estou a comprar online ou se estou a comprar offline. Este exemplo que a Carolina deu aí muito bem de quando está na loja com o telemóvel a comprar uma coisa, isto é online ou é offline? Isto é e-commerce ou é experiência em loja física? É uma relação com a marca. Eu não sei para isso. Ou seja, acho que estas linhas estão cada vez mais cinzentas e acho que aqui há grandes desafios para as organizações que são complexos porque a verdade é que para o consumidor é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, ele não está a pensar onde é que está a comprar, mas de facto para uma organização vender um produto em que o cliente faz o seu próprio picking na loja, claro, ou ter que estar a enviá-lo para o cliente, seja lá onde ele for, são operações completamente diferentes. Claro. E isto depois de facto acho que exige aqui grandes desafios. Em termos da capacidade de medição, sim, sem dúvida, eu acho que o online traz-nos muitas possibilidades de medição, temos muitos dados, mas pegando outra vez neste exemplo do machine learning, eu acho que isto é um ótimo exemplo de como também a tecnologia veio transformar algumas destas coisas. Há 7 ou 8 anos havia uma vantagem competitiva enorme em empresas que tinham equipas super savvy e muito técnicas a fazer marketing digital. Hoje em dia, grande parte desse valor está aí para a parte dos dados. Porque estes algoritmos alimentam-se de dados, não é? Ou seja, e o valor está aí para quanto melhores dados eu alimentar a máquina, melhores resultados ela me vai dar. Portanto, eu preciso fazer análise e interpretação. Eu preciso aqui de um lado também muito humano, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E nós hoje em dia ainda temos poucas organizações que conseguem ver qual é que é o valor omnicanal de um cliente. Claro. Porque é complexo. Mas eu acho que grande parte do valor vai estar aí. A partir do momento de eu começar a perceber que o Nuno compra-me X euros por mês online, mas compra-me mais não sei quantos Y euros offline, e às vezes até o faz quando está na loja, ou vice-versa, claro, eu vou conseguir começar a extrair muito mais valor daquele cliente. Claro. E há outro desafio, ou não, Nuno, que é o caso de, e se calhar assistimos isso durante a pandemia, que é mais pessoas fizeram compras online. Como é que vamos fidelizar? Como vamos fidelizar, não é? Que desafios é que nos traz depois este tipo de consumidor que estava habituado a ir à loja, mas que de repente começa a fazer compras online e que se calhar me interessa para o meu negócio fidelizá-lo? Sem dúvida, porque de repente, a partir do momento em que... E nós assistimos muito a esse comportamento. Assistimos a pessoas durante a pandemia que não compravam e passaram a comprar, e assistimos a pessoas que até já compravam e passaram a comprar muito mais. Aquelas pessoas que não compravam e passaram a comprar online, de repente abriu-se um novo mundo de oportunidades à frente delas, não é? Ou seja, porque de repente passaram a ter à distância de um clique todas e quaisquer lojas que possam existir. Claro. E por isso, nesse sentido, sem dúvida, a parte da fidelização começa a ser cada vez mais importante, e a maneira como nós olhamos também para o online como uma capacidade, como um meio para adquirir novos clientes, exato, é fundamental, mas depois temos de ter, se não tivermos os dados em ordem, suporte, claro, não conseguimos depois, de facto, perceber, ok, mas este cliente está-me a comprar o quê? E o que é que tipicamente eles compram depois de me comprarem isto? Claro. Porque é isto que eu lhe tenho que oferecer. Ou seja, toda esta capacidade de ter estes dados, sem dúvida que os algoritmos e as máquinas ajudam, mas tem que haver pessoas técnicas que tenham a capacidade também de trabalhar. Claro. Nisso, ajudam... e tem que ser uma prioridade nas organizações. Claro que sim. E vocês ajudam também num outro processo que é o da externalização, ou da internacionalização, levar estas empresas, estes negócios para fora de Portugal. Esse é o nosso desígnio em Portugal, ou seja, nós temos um mercado que é muito, muito pequeno, e o nosso desígnio, principalmente na área que eu lidero de retalho cá em Portugal, é tentar ajudar os players portugueses
ou as empresas que estão baseadas em Portugal a fazerem crescer os seus negócios lá fora. Mais uma vez, o digital é uma ótima ferramenta para isso, não é a única e deve ser utilizada em complementaridade, mas sem dúvida que é esse um dos nossos grandes desígnios, porque nós, há uma série de fontes públicas até que nós disponibilizamos, como o Google Market Finder ou tudo isso, que nos permitem ter imensa informação sobre como é que as pessoas estão a pesquisar, em que mercados, níveis de concorrência, tudo isso. E as pesquisas no Google são uma boa proxy da dimensão do mercado. E por isso, sem dúvida, que essa é uma área onde estamos a trabalhar muito. Eu ia passar agora aqui uma pergunta difícil para a Inês, que é... As empresas hoje têm múltiplos canais onde podem vender. O que é ideal? É vender isoladamente ou entrar num marketplace? Eu acho que essa pergunta é mesmo difícil, mesmo para as empresas que hoje em dia se confrontam com essa tomada de decisão. Portanto, vou dar aqui a minha opinião sobre o assunto e acho que não há uma resposta única. Primeiro, sobre os múltiplos canais, que já falámos aqui um bocadinho, eu acho que cada marca é uma marca, as empresas, mais uma vez, nascem de maneira diferente e há empresas que são digital natives ou são digital only e têm nisso uma vantagem competitiva, mas, por outro lado, há muitas empresas que até nasceram de retalho tradicional, como imagino, por exemplo, o Gato Preto, e hoje já têm múltiplos canais e que, de facto, eles conseguem se alimentar de uma forma eficaz e conseguem ver no retalho físico uma vantagem para alimentar um negócio digital, seja pela questão do stock, seja pela questão das entregas mais rápidas, no caso da loja estar mais próxima da casa do cliente e, portanto, acho que há primeiro este passo de saber quais é que são os canais que uma empresa tem, qual é a capilaridade caso tenha presença offline e, mais importante, qual é que é a força da marca e o seu nível de especialização. Acho que são aspectos muito importantes e acho que a resposta sobre estar ou não no marketplace depende da avaliação que cada empresa faz das suas vantagens competitivas nestas variáveis e noutras que acabei de referir. Se há empresas que não são conhecidas, que não têm presença física, que não têm uma marca forte, mas que têm um produto que é diferenciador, se calhar o marketplace vai ser uma via que abre audiências, que traz mais clientes e que, de facto, pode ser um acelerador de vendas. Por outro lado, no lado oposto, e há aqui alguns exemplos até interessantes, como estou a lembrar, por exemplo, o caso da Nike e o caso da Adidas, que são concorrentes e têm abordagens diferentes no que diz respeito aos marketplaces e ao marketplace mais conhecido, que é até que ponto é que eu não quero proteger os meus canais, proteger a exclusividade do meu produto, torná-lo mais especial através do controle maior da forma como ele chega ao consumidor final, em vez de aparecer numa lista com 500 produtos de marcas diferentes. Portanto, e que eu posso não controlar da maneira que gostaria, não é? E que eu posso não controlar da maneira que gostaria. Também há aqui um facto, e agora vou dar aqui uma facadinha no meu colega da frente, que é, de facto, os custos de promover produtos online estão cada vez mais altos, não é? Com o crescimento do negócio online, cada vez há uma maior competição pelos recursos disponíveis online para promover os serviços e, portanto, como resultado natural, os preços obviamente sobem. E, portanto, também aí acho que é uma variável importante perceber se, do ponto de vista da eficiência da minha distribuição, da eficiência do meu investimento em comunicação ou da eficiência das comissões que eu pago para fazer chegar o meu produto ao consumidor final, se faz sentido ou não ter um intermediário, que na prática... 1000 anos que há intermediários. O marketplace é uma versão internética dos grandes mercados, ou até dos centros comerciais, ou das lojas como se diz, que tem vários departamentos, das department stores, assim, estava a lembrar em inglês, não estava a lembrar em português. E, portanto, sei que não fui muito concreta na minha resposta e acho mesmo que depende de caso para caso e da avaliação daquilo que é a personalidade, os fatores distintivos, as vantagens competitivas e do propósito perante os respectivos consumidores. Essa questão leva-me sempre um bocado àquela música de Video Kill the Radio Stars. E aquilo que eu pergunto é, Inês, se os marketplaces estão a matar os centros comerciais ou se há
oportunidade para os centros comerciais se relacionarem com as pessoas e continuarem a relacionar com as pessoas. Não, claro que não estão a matar de todo, não é? De toda essa visão da SONAI, de modo algum, porque lá está, nós estamos aqui a falar de digital, mas a componente física, a componente presencial e a componente de proximidade que tem que existir no digital, porque nós falámos do processo de compra, mas depois a Inês ali aflorou um bocadinho ao processo de entrega. E se nós pensarmos bem, um centro comercial de referência numa cidade é um armazém logístico mais otimizado em termos de sortido para a população e para as preferências daquela cidade, por definição. Porque se ele está alicerçado, está maduro, tem um tenant mix otimizado para aquela cidade. Exato. E se cada loja que ali está tem este mesmo trabalho de otimização do seu estoque, do seu sortido aos seus clientes daquela cidade, então este é o melhor polo logístico que existe. Porquê? Porque combina essa seleção de produtos com essa lógica de proximidade. Portanto, claramente, na minha perspectiva e na perspectiva da SONAI, existem fatores de value proposition, portanto, desculpa, proposta de valor, esta coisa do inglês, portanto, fatores na proposta de valor de um marketplace que faz com que, um marketplace digital, que faz com que eles possam ser a opção certa em determinadas circunstâncias, e existem imensos fatores onde a resposta certa para a necessidade do consumidor é a dos centros comerciais. Até porque estamos a falar de tudo isto que o digital traz à experiência do consumidor e todas estas hipóteses de maneiras diferentes de satisfazer as necessidades, faz com que aquilo que ele espera do mundo físico seja algo de diferenciador. E é aí que existe a verdadeira oportunidade para os centros comerciais, que já há muito tempo que estão nesta jornada de se transformarem em centros sociais. Não sociais no sentido de apoio às necessidades, mas sociais no sentido que são pontos de encontro, exato, onde sim se podem fazer compras, mas se tem momentos de convívio, se vê exposições, lazer, se assistem a concertos, se encontram amigos. Nós celebrámos há pouco tempo os 25 anos do Centro Comercial Colombo, por exemplo, aqui em Lisboa. E uma das abordagens que fizemos foi contar a história de N casamentos, recepções de bebés, montagens de casa que passaram pelo Centro Colombo para os lisboetas. Exato. É rara a pessoa que não cruza naquele sítio, porque ele de facto é um polo social que ajudou a consolidar uma área urbana que à época, em 1997, era algo de promissor, mas não dividente, okay? E que verdadeiramente contribuiu para o desenvolvimento da cidade de Lisboa naquele polo ali. Exato. E numa circunstância em que estamos cada vez mais, e até o digital mais uma vez contribui para isso, estamos perante um consumidor que espera poder mudar a vivência que faz das zonas urbanas, espera poder usar o commuting que tem que fazer de forma muito mais diferenciadora. Portanto, eu vou fazer o commuting quando eu, de facto, vou à procura de qualquer coisa que me vai fazer a diferença, que eu não consigo fazer em digital. E, portanto, a emergência deste conceito das cidades do futuro, em que se mora a 15 minutos de distância, claro, do escritório, do sítio onde eu faço compras, dos meus polos de lazer, esta lógica de integrar diferentes usos do espaço, onde o retalho tem um papel fundamental, porque agregador, mas onde as pessoas, ao deslocarem-se, podem satisfazer múltiplas necessidades suas, é uma tendência de futuro na qual os centros comerciais têm um papel fundamental e complementar ao dos marketplaces. Claro. Carolina, no caso do Gato Preto, que é uma marca muito especializada, muito direcionada para produtos do lar, não é? E de decoração, faz sentido estar no marketplace ou, por outro lado, a marca por si consegue atrair os vossos clientes? O que é que faz sentido no vosso caso? Bem, a nossa filosofia é estar onde está o nosso cliente, ou seja, não temos essa visão tão territorialista de que se é para ser cliente de Gato Preto tem que ser dentro da nossa casa. Portanto, não é isso que é a nossa filosofia, até porque a filosofia do Gato Preto é numa lógica de que somos um bocadinho agnósticos a paredes também, físicas, apesar do nosso negócio ser de bricks and mortar, não é? Portanto, na verdade, somos um bocadinho agnósticos a isto. Porquê? Porque o gato tem 7 vidas, ou seja, e nós somos uma marca que faz agora 36 anos, somos uma marca portuguesa com 36 anos que foi evoluindo, soube adaptar-se às circunstâncias do tempo, e hoje em dia o negócio já não é físico, no sentido do tijolo. Exato. Portanto, e o cliente evoluiu. Portanto, e se o cliente esperar ver o Gato Preto no marketplace,
por que não? Porque ao fim e ao cabo está a comprar a marca Gato Preto, e é isso que nos importa em última instância. Aqui o interessante também no que une os clientes à marca, e isto foi uma surpresa também para mim, quando comecei a trabalhar no Gato Preto há 2 anos, é realmente perceber que existe uma comunidade muito grande e muito forte de clientes Gato Preto. Para terem uma ideia, nós todos os dias recebemos imensas imagens, fotografias tiradas, o tal user-generated content de clientes que nos fazem chegar hoje o meu pequeno almoço na minha caneca Gato Preto, o meu edredom é do Gato Preto. Isso é instagramável, não é? Não, mas sem pedirmos. O interessante é que temos todos os dias uma série de conteúdos que nos chegam sem pedirmos, portanto, até nós, o que nos faz pensar nisto, ou seja, seria muito, quase que egoísta, achar que só podemos vender Gato Preto dentro das nossas próprias lojas, quando o nosso cliente anda por aí à solta e nos faz chegar todo este conteúdo de uma forma muito natural e muito orgânica. Portanto, para nós, claro que a experiência é muito mais controlada dentro do nosso ambiente, sem dúvida, porque aqui conseguimos controlar muito melhor a forma como atendemos o cliente, como podemos recomendar produtos ao cliente, porque nós neste momento somos a marca número 1 em Portugal em decoração, o que nos dá também uma responsabilidade acrescida. Portanto, claro, o cliente procura o atendimento especializado. Portanto, o cliente que se desloca até às nossas lojas, por vezes, coloca-nos desafios, que é, estou a mobilar a minha casa, o que é que faz sentido? Portanto, e há aqui um olhar especializado sobre este assunto, que é difícil de proporcionar este nível, não só de produto, mas de experiência, num contexto de marketplace, claro, em que não existe controle sobre a marca. Contudo, por isso, aí está, e também pegando um bocadinho naquilo que a Inês estava a dizer há pouco, na verdade, existe uma forma diferente de servir o cliente, ou seja, os marketplaces são uma evolução natural daquilo que é um modelo de retalho e há produto e há serviço adaptado a esse contexto. Portanto, a resposta nunca é uma resposta direta de sim e não, é uma resposta de estar onde está o nosso cliente da forma melhor que conseguimos encontrar dentro do local onde ele se encontra. Claro. Portanto, ele não pode esperar no marketplace aquele nível de atendimento face-to-face que vai encontrar numa loja Gato Preto. Mas se isto for claro para o cliente, ele também sabe que é outro nível de experiência aquele que vai encontrar noutro local onde pode comprar a marca. Portanto, desde que isto seja claro para o cliente, para nós faz-nos todo o sentido continuar a alimentar esta comunidade tão ávida que é do nosso produto e do nosso serviço da melhor forma possível. E no meio disto tu também nos enviou fotografias de gatos, apesar de não vender. Esse não ser nosso Isso dá muito explique, tá? É verdade. Nuno, eu vou pegar aqui numa frase que, aliás, até é um título de um artigo que o Nuno, da Opinião, publicou no Dinheiro Vivo, e passo aqui a publicidade, mas acho que faz sentido para fechar esta conversa, pegar-se aqui numa questão que é essencial e que eu acho que a Google tem isso em mente. Aliás, porque o propósito da Google, na sua gênese de criação, é servir o seu utilizador em primeiro lugar, não é? Enquanto motor de busca, o que querem é que o primeiro resultado que apareça na busca corresponda à necessidade do seu utilizador. E o Nuno tinha um título interessante que era Experiência do utilizador, sinta as dores do seu cliente. Aquilo que eu lhe quero perguntar é até que ponto é que os problemas que as empresas enfrentam com a escalada do comércio digital não advêm um bocado daí, que é de não parar em determinada altura para se colocar no lado do cliente e fazer a experiência dele através das suas próprias ferramentas. Eu respondo com uma provocação. Okay? Se nós pensarmos no nosso processo de idas ao supermercado, nós, em muitos casos, saímos de casa, metemos no nosso carro, vamos no trânsito, pagamos a nossa gasolina, procuramos um sítio para parar o carro, entramos na loja, fazemos o nosso picking, somos nós que fazemos, vamos para uma fila para pagar as compras que fizemos, carregamos as compras no nosso carro, gasolina, e se não tivermos elevador em casa ainda temos que carregar aquilo tudo até casa, não é? Não contabilizei a quantidade de dores que nós sentimos neste processo. Eu não sei como é que se faz diferente, ok? Mas o que eu quero dizer com isso é há determinado tipo de dores que acontecem e que vão ser resolvidas. Eu até às vezes faço o paralelismo, que estava aqui há pouco, o nosso colega da Uber, e eu faço o paralelismo, não é? Nós antigamente também tínhamos a cena de temos uma reunião fora, temos que ir para o aeroporto, tínhamos no dia anterior de ligar para chamar o táxi, não sabíamos nunca se o táxi vinha ou não, estávamos ali um bocadinho à espera, depois tínhamos que pagar em dinheiro, depois
tínhamos de dar uma gorjeta maior porque não havia troco, perdíamos o recibo para pôr nas despesas, ou seja, havia 3 ou 4 dores que desapareceram completamente. Eu acho que em retalho ainda há muitas dores e que algumas delas vão conseguir ser resolvidas, outras vão demorar mais ou menos tempo. E se calhar, já não me lembro exatamente, mas se calhar o que eu queria dizer tinha algo a ver com isto. É a experiência do utilizador, não é? De garantir que nós entendemos naquilo que estamos a dar aos nossos clientes quais é que são as dores que eles sentem em cada um dos momentos e perceber se temos forma ou não de as resolver. A maior parte das organizações sabe quais é que são as dores que têm, que os seus clientes sentem quando estão a consumir os seus produtos ou os seus serviços. Há umas que são difíceis de resolver, mas eu acho que isto é absolutamente crítico. Mantemos isto. Temos apenas 1 minuto e por isso eu perguntava muito rapidamente, Inês, é uma preocupação, não é? De sentir estas dores do cliente e poder ultrapassar isso? Claro. Cada vez mais as empresas têm equipas que são especializadas nisso, que tiram partido dessas múltiplas experiências que podem ter tido em diferentes áreas do retalho, porque o retalho não é nós falámos aqui em retalho como se isso fosse uma palavra que significa uma única coisa, mas na verdade tem múltiplos, múltiplos significados ou nuances, se quisermos. E, portanto, essa perspectiva de diversidade, ou essa diversidade de perspectivas, melhor dizendo, que esses profissionais podem ter, fazem toda a diferença para compreender aquilo que é o consumidor como um todo. Lá está, estamos sempre a falar de relações. Portanto, quanto mais eu conseguir perceber como é que o consumidor se relaciona comigo, não necessariamente eu com ele, porque às vezes é mais fácil ver só um dos sentidos e não os dois, melhor eu vou ser a identificar aquilo que preciso de mudar para continuar a ser relevante neste novo mundo. Claro. Eu, para terminarmos, ia só devolver a questão à Inês, e porque é uma questão também que a Carolina expressou bem em relação ao gato preto, esta de poder estar e auscultar aquilo que são as dores ou aquilo que são as necessidades do cliente para corresponder a isso. Em 30 segundos, Inês, do lado dos serviços e mesmo do lado do retalho, isso é uma preocupação muito grande. É uma preocupação enorme e eu acho que a pergunta está muito bem formulada e acho que é um tema, por coincidência ainda hoje estive a falar sobre ele no outro fórum, que é muito importante que nós, os executivos das empresas, os diretores, os decisores, de facto, se aproximem mais dos clientes, calcem mais vezes os sapatos dos seus clientes, façam a experiência que os clientes façam, portanto, subscrevam os serviços, tentem alterar. No caso da Vodafone há 1000 exemplos de coisas que se podem fazer, comprar um serviço, tentar alterar a morada, comprar um equipamento, pedir apoio técnico, experimentar as novas ferramentas de atendimento automático. E acho que, de facto, é mesmo importante não só haver as tais equipas especializadas que a Inês refere e que todos os dias sofrem e nos alertam para mudar, como também nós próprios, decisores, temos essa capacidade de empatia, de sentir o que os clientes sentem e que com isso conseguimos também mobilizar a empresa no sentido de cada vez mais ir de encontro àquilo que são as melhores experiências possíveis para os nossos clientes. Muito obrigado Inês, muito obrigado a todos e acho que ficamos aqui com uma reflexão que também leva para o futuro e para se trazer essas boas experiências para todas as empresas. Obrigado mais uma vez a todos.